Muito bem, meus amigos, vamos lá. O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. Nós estamos estudando o item As Relações no Além-Túmulo, a partir da questão 279. Interessante, né, que a gente passa meio que despercebido, mas o termo além-túmulo é bastante provocativo, né? O túmulo como sendo esse portal de passagem de uma dimensão para outra. E aí nós vemos o mundo espiritual com essa expressão, que muitas vezes a expressão acaba até trazendo assim um certo receio para aqueles que não compreendem a doutrina espírita, né? Bom dia, profeta. Felipe, bom dia. Muito bem, vamos lá, meus amigos. Bom, nós temos visto, então, nas últimas questões que nós estudamos, sobre a questão de hierarquia, de respeito que os espíritos têm, ou não têm, uns com os outros, após a desencarnação. Kardec trouxe para nós o exemplo sobre um espírito que teve uma grande posição, uma grande influência aqui no mundo físico, e chegando no mundo espiritual, ele então experimenta algum tipo de constrangimento, dependendo dos valores que ele cultivou durante a sua existência. Trouxe também aqui o exemplo, né, do general e do soldado, se esse respeito pela patente se mantém no plano espiritual após a desencarnação. E ele foi colocado para nós que a superioridade real é que tem valor, né? Então não é a patente, mas é a conduta, a forma como os indivíduos viveram aqui no mundo e estão vivendo, que isso vai determinar a condição no plano espiritual. Se eles se acham misturados, né? Então ali é sempre ali uma relação social que nós temos no mundo espiritual. E nessa relação nós vamos encontrar essa distinção pela nobreza que o espírito apresenta, ou mesmo pela sua inferioridade, que podem até, eventualmente, conviverem, se acotovelarem, como Kardec sempre menciona, né? Inclusive trazendo uma semelhança com o nosso mundo físico. Porém, o que vai diferenciar é exatamente ali a afinidade que os espíritos têm entre si. Aqueles espíritos mais elevados são aqueles espíritos, então, que têm ali um desenvolvimento maior e vão se aproximar em função dos seus interesses, daquilo que eles procuram em termos de trabalho, em termos de conhecimento, em termos de forma de se relacionarem. Enquanto que os inferiores, por sua vez, procurarão também os seus interesses, mas como a própria característica que nós vemos na sua condição de inferioridade, procurarão sempre, como acontece aqui na nossa sociedade, buscar aquilo que traz aquele prazer, ainda proporcionando desequilíbrio, alimentando o seu próprio sofrimento, embora não tenham consciência disso. Kardec até trouxe, né, um comentário aqui no final. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras, né? Então aqui é a condição que nós vemos. A partir agora da questão 279, que é o que nós vamos então aqui acompanhar hoje, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Aqui vale algo bastante interessante. Quando nós falamos aqui sobre grupos ou sociedades, nós falamos sobre comunidades. E dentro do meio espírita nós temos, né, dentro daquelas divergências que existem em termos de interpretação, como acontece essa organização no plano espiritual. Essas cidades, comunidades, esses grupos são legítimos, são verdadeiros, por exemplo, da forma como André Luiz, como Filomeno de Miranda e outros espíritos trazem para nós?
Porque nós já conversamos em outras oportunidades que existe aquela interpretação que os espíritos habitam o espaço após a desencarnação. O que significa exatamente esse espaço? Esse espaço é uma localidade, e aí eles vão usar também aquele mesmo argumento, de que não existe nenhuma região circunscrita no plano espiritual, fechada, né, envolvida por uma divisória, por uma muros, por exemplo, como ele é colocado, né? Então os espíritos ficam soltos. Porém, aqui nós vamos encontrar essa ideia dessas sociedades e desses grupos. E a pergunta que nós fazemos, né, a partir daquilo que Kardec apresenta, é como esses grupos se sustentam, como esses grupos se organizam. Então, de qualquer forma, são organizadas essas comunidades, e essas comunidades, partindo do uso do fluido cósmico universal, nós temos então essas estruturas que são criadas para acolher esses espíritos, né? Então, por isso, o que André Luiz, logo na sua primeira obra, que foi Nosso Lar, e trouxe, né, aquela descrição do mundo espiritual, ele próprio, né, o Chico e o próprio André Luiz, ficaram bastante receosos com relação à nossa reação, nós, leitores, encarnados, espíritas ou não espíritas, de que forma que nós reagiríamos a essa descrição. E aí então Emmanuel, trazendo ali para nós o prefácio dessa obra, dizendo que isso era legítimo, isso era verdadeiro, aquilo que foi descrito era uma realidade. Então esses grupos e essas sociedades, muito mais do que apenas uma junção de espíritos que trazem ali interesses afins, também estão organizados dentro dessas estruturas. Então é importante a gente ter esse entendimento. E outra questão, com relação à dimensão em que esses espíritos existem. Na resposta que nós veremos aqui dos espíritos, nós temos então, né? Então, se eles têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades. A resposta, os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. E aqui então passamos a falar sobre regiões, sobre interdições onde esses espíritos habitam. E aqui então já começa a lançar para nós essas ideias que esses espíritos que trazem para nós, através desses romances, essa descrição do plano espiritual, começamos então a preencher essas lacunas que Kardec tão pouco acabou abordando. Para falar, por exemplo, sobre cidades no mundo espiritual, onde essas comunidades se organizam, ele teve uma menção, por exemplo, falando sobre o espírito Voltaire, lá na Revista Espírita, quando diz que uma das punições que esse espírito sofreu foi sobrevoar cidades no mundo espiritual. Então isso trouxe para nós uma ideia, né, ou até de certo modo meio equivocada, porque nós comparamos o mundo espiritual com o mundo físico, como se aqui que nós tivéssemos tudo o que nós temos aqui no mundo físico, nem simplesmente fosse um reflexo do mundo espiritual. E na verdade essas organizações têm ali estruturas para servir aos espíritos e não servir aos encarnados. Então pode até ter uma semelhança nas ideias que nós vamos cultivando, porém existe uma diferença muito grande na forma como os espíritos vivem e nós aqui encarnados também. Bom, aqui então, para a gente poder aprofundar esse entendimento, nós vamos aqui com o espírito Miramês, que vai nos ajudar nessa interpretação sobre o intercâmbio entre os espíritos. Ele diz assim: nem todos os espíritos têm a liberdade de penetrarem nas sociedades formadas pelos seus irmãos. Os bons podem visitar e demorar nessas comunidades o tempo que lhes aprouver. Essa liberdade e oportunidade de aprendizado, bem como de ensinar aos que ali se encontram. Os espíritos superiores, quando necessário, ficam invisíveis para visitar os planos inferiores, porque ali se encontram em serviço de Jesus. Aqui nós vamos pensar então sobre essa
diferença dimensional que existe entre os espíritos. Por quê? Nós falamos de uma mesma comunidade, porém nós falamos também da percepção que os espíritos têm. Aqueles mais materializados não são capazes, como nós temos visto em muitos dos livros que trazem para nós essa dinâmica do mundo espiritual, falam então sobre essa diferença que existe vibracional e, portanto, uma diferença de percepção entre os espíritos. Aquele espírito mais superior, ele é capaz de perceber aqueles que se encontram numa vibração mais densa, porém aqueles de vibração mais densa não são capazes de perceber aquele de vibrações superiores. Então, mais uma vez, existe uma grande diferença, uma grande dificuldade para nós entendermos essas descrições que os espíritos trazem. Porque aqui no nosso mundo físico, nós poderíamos dizer, por exemplo, que frequências eletromagnéticas se diferenciam, trazendo para nós, então, a possibilidade de captarmos, no caso do rádio, por exemplo, uma estação numa frequência mais elevada e uma estação numa frequência mais densa, ou uma frequência mais baixa. Daí, então, a diferença que existe dessas estações no dial de um rádio. E, quer dizer, essa é a comparação mais próxima que nós podemos visualizar, que nós podemos observar dentro dessa diferença dimensional. Porém, no plano espiritual, de acordo com aquilo que os espíritos trazem, nós não temos aqui a possibilidade de perceber isso no nosso mundo físico. Daí, então, que muitas dessas descrições e situações que os espíritos trazem, nós não somos capazes ainda de ter uma compreensão clara. Mas aí temos ali aquela ideia inicial, de perceber que os espíritos podem coabitar um determinado ambiente, porém sem se perceberem. Daí então que nós temos, que o fato dos espíritos estarem envolvidos nesses fluidos, nessas energias que têm vibrações em densidades diferentes, é o que faz com que eles, então, não se percebam quando eles estão numa condição inferior, passando por uma condição superior. Porém, percebam plenamente tudo o que acontece quando eles observam a partir de uma percepção mais elevada. O fato de estarem numa dimensão superior. Coabitam, porém estão em dimensões diferentes. É essa dificuldade que a gente tem de tentar entender aquilo que acontece no mundo espiritual a partir da nossa visão limitada do mundo físico. Mami colocou os espíritos superiores, perceberiam os de baixa densidade, a fim de auxiliá-los, sim, podem perceber tudo, Tanto é assim que a gente tem acompanhado nas descrições que chegam para nós dos livros, que é exatamente isso, Os espíritos, então, percebem aqueles de vibração mais densa quase como uma questão de física, a densidade da matéria, quando nós pegamos, por exemplo, a matéria nas suas diversas condições. Então nós temos o gelo, no caso da água, na sua condição de gelo, em que nós temos ali a vibração molecular muito mais densa, muito mais lenta. Nós temos a condição de água, na condição líquida, numa vibração intermediária entre as moléculas, e temos uma vibração mais etérea, que é o caso do vapor. Então nós vamos percebendo que, fazendo também uma comparação, que é uma comparação bastante pobre, entre aquilo que nós vemos no mundo material, da mesma matéria, estando em estados diferentes, devido à agitação das moléculas, nós podemos transferir também para o mundo espiritual. O vapor é capaz de perceber a matéria, porém a matéria, no caso do gelo, mas o gelo não pode perceber aquilo que acontece no vapor. Seria mais ou menos nessa mesma densidade, o caso do Dr. Bezerra, por exemplo. E tantos outros espíritos que estão o tempo todo percebendo e observando essas comunidades no plano espiritual sem que elas percebam que estão sendo observadas. Então, quer dizer, é uma das capacidades, das possibilidades que os espíritos têm. Poderá o espírito encarnado ir ao desligar-se durante o sono? Sim, é o caso da emancipação. E mesmo nessa emancipação, depende muito do seu próprio estado evolutivo. Porque o fato do espírito estar encarnado não significa que ele se torna materializado. Basta a gente lembrar, por exemplo, Jesus estando encarnado na sua condição evolutiva de um espírito puro, quando então ele se liberta da matéria temporariamente,
pela emancipação, ele mostra-lhe toda a sua superioridade. Porém, ao retornar ao mundo físico, a sua condição de encarnado, ele então retoma o seu corpo material. Mas a vibração, a densidade perispiritual é muito relativa à condição evolutiva do espírito. Ele segue dizendo para nós assim: os inferiores, porém, não podem adentrar nas instâncias de luz, por não terem condições espirituais para tal. Então são essas condições espirituais que a gente fala sobre essas diferenças vibracionais, essas densidades fluídicas, que para nós ainda temos essa certa dificuldade de compreender, exatamente por falta de comparação com a nossa realidade material. Então nós trabalhamos muito mais com essas ideias que são abstratas, fazendo leves comparações, simples comparações, sem termos a possibilidade de vermos isso na prática, pelo menos aqui na nossa condição de vigília, né, despertos, conscientes, espiritual talvez a gente consiga, mas nem sempre a gente tem a lembrança do que foi vivenciado. E ele segue: além disso, eles nem enxergam esses planos por lhes faltar desenvolvimento dos dons espirituais, que estão atrofiados pela constância da prática do mal. Os espíritos imperfeitos não encontram os caminhos para visitarem os planos superiores. Se não lhes fossem interditados esses caminhos, eles levariam para lá as suas paixões e decadências morais, onde iriam perturbar a harmonia do ambiente de tranquilidade e de trabalho superior. Poderão sim visitá-los, quando seus fardos forem leves, quando encontrarem o Cristo no coração e seguirem a sua voz. A felicidade é para todos, porque todos somos filhos de Deus. Somente as virtudes evangélicas são capazes de acordar os espíritos para a visão da realidade. A doutrina dos espíritos se encontra na Terra em posição de destaque, para aclarar as consciências, dando-lhes nova visão do mundo que espera a humanidade, o mundo de paz e amor, e esse mundo principia dentro de cada um. Os lugares exteriores nos atraem pelo que somos por dentro. Devemos aferir nossas qualidades, anotando se elas estão em movimento seguro, em pleno domínio, a salientar o amor. Quando falamos na morte do homem velho para nascer o homem novo, é no sentido de arrancar o joio do meio do trigo, joio esse identificado como o ódio, a inveja, a violência, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tantos outros entraves para a paz no coração. Todo esse estado da alma, todo estado da alma contrário ao amor é ilusão que deve ser substituída pela presença das qualidades morais que Jesus ensinou e viveu. E aqui a gente já comentou também a respeito dessa percepção do amor, que nós ainda, nessa condição evolutiva em que nós estamos, nós temos uma visão muito restrita, muito limitada, muito simples do que é de fato o amor. Porque o amor ele se confunde muito com paixões, que nós ainda cultivamos aqui no nosso mundo. É um amor ainda limitado, é um amor ainda egoísta. Por que egoísta? Porque nós ainda amamos aquilo que nos interessa e desprezamos aquilo que não nos interessa. Diferentemente do amor universal que Jesus trouxe para nós, mostrando exatamente ali que o amor ele deve envolver a todos. E para que isso aconteça, há a necessidade de nós termos uma compreensão muito mais ampla a respeito da trajetória de cada indivíduo, de que todos somos criaturas divinas, né, em processo de evolução, cada um em estágio diferente. Então, para que nós possamos olhar para um indivíduo que comete um erro e amá-lo por aquilo que ele é como criatura divina, nós precisamos primeiro nos libertarmos das nossas próprias paixões. Então, por isso que essa dificuldade que nós encontramos hoje de termos essa visão abrangente e absoluta sobre o amor. A nossa visão ainda é muito relativa. Ele segue: os espíritos não têm liberdade somente para escolher o mal, pois não foram criados para isso. A harmonia interior é que nos traz felicidade. Se Deus é amor,
não iria fazer nenhum dos seus filhos sem essa virtude divina. O mal é ilusão, e só dura enquanto não chega ao bem, como o maior dos sentimentos, de modo que o coração passe a dirigir pela presença de Deus, que nunca saiu do mundo interno das criaturas. E aqui o que Miramês coloca é que nós temos aquela ideia que nós estamos distantes de Deus, ou que Deus se encontra distante de nós. E que, na verdade, nós que estamos conscientemente, ou alimentando essa inconsciência sobre essa nossa condição. Então não é uma questão geográfica, se ele se encontra perto ou se ele se encontra distante. Mas, na verdade, é o quão nós estamos conscientes de sua presença e vivendo em função dessa condição. E finaliza: se queremos ter livre acesso a toda parte e ser bem recebidos pelos que ali se encontram, convidemos a Jesus para nos acompanhar, porque Ele, o Mestre de todos nós, sabe nos inspirar, de forma que a nossa boca fale o que a sua mente queira. Quanto mais crescemos na escala da espiritualidade, mais lugares podemos penetrar. Quanto mais puro nosso amor, mais harmonia irradiaremos do nosso coração para todos os corações que buscam a paz. Lembremos-nos de que a caridade é Deus convidando-nos para a alegria que restaura. Então, Miramês, trazendo essas reflexões a respeito, então, do intercâmbio entre os espíritos. A Mami colocou também em cima, a vivência do amor de Madre Teresa, do Chico, já estão um pouco distantes, de difícil compreensão. Às vezes, imagina a compreensão desses espíritos. O que a gente coloca, na verdade, é até uma visão que nós temos, a respeito das experiências que esses espíritos viveram. E eu até comentei com vocês, que Joana tem uma passagem numa das suas mensagens, quando ela diz assim: não elejamos os indivíduos como referência. Alguma coisa nesse sentido. Elejamos Jesus como a maior referência. Porém, nós encontramos essas dificuldades. Como é que nós, criaturas tão imperfeitas, podemos encontrar em Jesus o modelo para ser seguido? Que para nós parece ser um salto muito grande, um salto muito distante. E aí, então, eu, particularmente, discordando de Joana, observo que essas referências mais próximas da nossa realidade podem ser esses espíritos que nos auxiliam a dar esses primeiros pequenos passos para depois nós termos passos maiores. São falíveis? Não tenhamos dúvida, mas observemos, e aí é importante nós termos sabedoria para isso, observemos as suas melhores virtudes. Observemos aquilo nessas pessoas que nós gostaríamos de ser e de que forma que nós podemos alcançar também essa transformação. Ao ombrearmos com esses espíritos, por termos já alcançado essa mesma condição, nós então podemos vislumbrar novos horizontes. Então, para nós olharmos Jesus nessa distância tão grande, nessa profunda fossa abissal que nos separa, nós criaturas, de Jesus, o Mestre, faz com que nós busquemos aquelas referências mais palpáveis, aquelas referências mais humanas, Então, ao olharmos esses espíritos, já temos ali algo próximo de nós. Então, é sempre aquela questão que eu coloco para vocês. Eu, particularmente, vejo no Chico uma referência muito significativa. Em momentos de maior dificuldade, momentos de dúvida, a primeira pergunta é: o que ele faria nessa hora? Será que eu consigo fazer da mesma forma? E não o que Jesus faria, até porque ele simplesmente faria aquilo que é certo, mas se encontra ainda tão distante de nós que eu acho que é mais fácil nós começarmos a crescer de uma forma gradual. Não pensarmos no degrau mais alto, mas pensarmos naquele degrau próximo de nós e gradualmente a gente ir se elevando. Então, por isso a gente tem esses modelos de virtude que vão vivendo no nosso mundo. E não necessariamente também esses modelos que também são grandes perante nós, como o caso de Madre Teresa e do Chico, mas pessoas da nossa convivência. Uma pessoa do trabalho que tem ali a sua virtude, uma pessoa da família, uma pessoa das nossas relações, um exemplo que nós gostaríamos de seguir. Então é sempre procurando gradualmente crescer. Isso pode ser um atraso também, porque a gente acaba ficando meio que acomodado? Pode,
mas vai depender muito da vontade de cada um em realmente se transformar, em realmente crescer. Muito bem, vamos lá, próximo item. Questão 280, olha que interessante. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Quer dizer, eles têm ali, nessa convivência eventual entre uns e outros, e nós temos acompanhado tudo isso nos livros que nós estudamos, né? Vemos, por exemplo, o que nós estamos estudando, o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós temos ali os mentores, temos ali os trabalhadores, que estão ali sempre presentes com aqueles espíritos considerados comuns, considerados também inferiores. Então, mas eles se aproximam, eles se falam, eles trocam ideias, trocam impressões, mas como é exatamente essa relação? Por que um espírito de uma natureza superior se aproximaria de um espírito de natureza inferior e vice-versa? E lembra, quando a gente fala natureza inferior, não quer dizer necessariamente um espírito mau. Nós somos inferiores dependendo da perspectiva que nós temos. Comparado com o espírito mais evoluído, nós somos inferiores. Porém, comparados com espíritos de uma condição inferior, nós podemos nos considerar superiores. Então é tudo uma questão de posição. Mas certamente todos nós estamos ainda nesse estágio inicial do despertar da consciência. Não estágio inicial da nossa evolução. Porque a evolução nossa, como espíritos humanos que somos, já vem se dando aí há bastante tempo. Porém, agora nós começamos a despertar a nossa consciência. Começamos a viver efetivamente com esses valores que começam a germinar em nossas consciências, em nossos corações. Então, estando dessa forma, como nós nos relacionamos? Geralmente a gente faz essa comparação observando o mundo dos espíritos. Porém, nós podemos entender também aqui as nossas relações no nosso mundo material. De que modo que nós individualmente, nós que estamos aqui estudando hoje, nós nos relacionamos com aqueles indivíduos que ainda mostram seus vícios, suas dificuldades, suas tendências inferiores. Nós nos envolvemos com aquilo que eles fazem, ou nós nos aproximamos para tentar ajudar de alguma forma? Eles se aproximam de nós com que intenção? Então, observando essa realidade que nós temos hoje, aqui do mundo material, nós vamos então para o mundo espiritual. Como acontecem também essas relações? E aí então os espíritos respondem: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, quer dizer, essa aproximação, ela é sempre bem intencionada. Nós vamos observar, por exemplo, algumas demonstrações, podemos até dizer de humanidade, demonstrações de humanidade ou de humanização de espíritos, por exemplo, como André Luiz ou Filomeno de Miranda. Eu venho citando esses dois, bom dia, embaixador, eu venho citando esses dois porque suas obras trazem para nós relatos, descrições sobre aquilo que nós vemos no mundo espiritual. Então, muitas vezes nós vemos ali aquele flash que eles mostram ainda a sua proximidade com o mundo material, quando eles olham uma situação e muitas vezes eles desviam a sua atenção, desviam o foco da missão que eles estão cumprindo naquela tarefa para olhar com uma certa curiosidade, com desejo de conhecer, com desejo de aprender e muitas vezes, como nós vimos recentemente, até fazendo julgamentos. Lembremos, né, que quando aquela comitiva, aquele grupo visitou aquela cidade perversa, Filomeno começou a olhar o comportamento daqueles indivíduos, né? Começaram a olhar as suas deformações, o seu comportamento, os seus valores, as suas tendências, né? E aí então ele foi chamado a atenção por Anacleto para dizendo que nós não viemos aqui fazer julgamentos, nós viemos ajudar. Então essa aproximação
que muitas vezes nós temos com esses grupos de espíritos ainda presos numa condição inferior à nossa, muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos muito a oferecer e não apenas ali satisfazer a nossa curiosidade, o que demonstra ainda a nossa inferioridade. Por isso, então, os espíritos, quando eles alcançam uma condição mais elevada, eles aplicam, então, essa condição exatamente com o desejo de prestar aquela solidariedade, com aquele espírito de fraternidade, para ajudar aqueles espíritos ainda estagnados naquela condição de sofrimento a despertarem suas consciências e começarem nesse trabalho de reconstrução de si mesmos. Ou de construção, né? Porque é construção de valores. Então, nós vamos sempre perceber que o trabalho que esses espíritos fazem sempre tem como ponto fundamental, tem como princípio essencial o espírito de solidariedade entre os indivíduos. Então a ideia do amor ao próximo é aquilo que predomina nessa superioridade entre os espíritos. Sempre que há oportunidade de servir, sempre que há oportunidade de auxiliar, esses espíritos aproveitam. Então não é à toa que nós encontramos num número incontável de mensagens que os espíritos trazem, mensagens que são instrutivas, para nos auxiliar aqui no nosso crescimento, nós vemos sempre ali a ideia do amor ao próximo. A própria doação que o espírito tem. Se nós vamos seguir é uma outra história. Mas os espíritos fazem aquilo que podem para nos mostrar esse caminho diferente. Até porque, certa vez, eles também foram auxiliados na sua ascensão. E agora nós que estamos trilhando esse caminho também devemos olhar para trás e observar aqueles que estão na retaguarda. Aqueles que ainda estão atrasados, que estão presos em seus próprios conflitos e tendências. E que são muitas, né? Porque nós também temos. Mas aí a gente vai lembrar sempre, né? Que não há ninguém, os espíritos já disseram isso, na lei do trabalho, né? Aqui no próprio livro dos espíritos, que não há ninguém que não possa ser útil de alguma forma. Sendo útil na referência, sendo útil no conselho, sendo útil na mão estendida. Nós sempre temos oportunidade de servir. E o servir é ali o ponto fundamental que todos os espíritos que já alcançaram essa superioridade vão observar. Eles não alcançam essa felicidade diferente daquela que nós vemos, por exemplo, cuja interpretação nós geralmente fazemos sobre textos considerados sagrados, em que nós vemos que o espírito feliz é aquele que vive contemplando Deus. Ele alcançou o paraíso, vivendo aquela sua plenitude, aquela sua satisfação, convivendo com Deus. Sendo que, na verdade, os espíritos dizem que não existe aquela vida contemplativa que nós imaginamos, a vida do paraíso, a vida dessa tal felicidade. Na verdade, ela só é realmente, o espírito só é realmente feliz quando ele consegue ser útil, quando ele consegue ser produtivo. Então, uma das maiores características dos espíritos felizes é olhar os irmãos atrasados e trabalhar para que eles também alcancem essa mesma felicidade. Então, não pensemos naquele paraíso ocioso. Observemos o paraíso íntimo de cada um, exatamente cultivando, alimentando o espírito de servir, que era o que nós víamos em Madre Teresa e Chico Xavier, por exemplo. Que eram espíritos incansáveis, espíritos que nós não víamos um único momento de ociosidade. Estavam o tempo todo trabalhando em benefício de alguém que se encontrava numa condição mais difícil, numa condição inferior mesmo em termos de evolução. Por isso, então, nessa relação entre espíritos mais elevados e espíritos inferiores, o que predomina, nesse caso dos espíritos superiores, para com os espíritos inferiores, é o espírito de solidariedade. Já entre os inferiores para com os superiores, geralmente nós temos ali a inveja, o ciúme, que são ali sentimentos e valores bem típicos da nossa inferioridade. E baseado nisso, Kardec faz exatamente essa pergunta aqui nessa sequência, quando ele coloca aqui na questão 281. Então, se os bons, na questão 280, se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir,
Por que, agora na questão 281, os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Olha só então a diferença, e é bem interessante essa ligação que nós fazemos entre essas duas questões. Se nós estamos como superiores, observando as dificuldades e necessidades daqueles que são maus espíritos, não apenas inferiores, mas que trazem ainda esse sentimento endurecido, esse sentimento pobre, esse sentimento destrutivo para si mesmos e para aqueles que estão próximos, por que esses espíritos então sentem prazer em nos induzir ao mal? A resposta: pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós? É bem interessante, eu já comentei com vocês aqui outras vezes, que alunos, né, que eu tenho, eles, quando nós perguntamos, né, como é que foi sua prova? Eu não fui muito bem, mas ninguém na sala foi também. Então é bem interessante a gente perceber como eles se sentem mais confortáveis quando eles não vão bem numa prova, tiram uma nota ruim, e eles justificam essa nota ruim dizendo que outros também têm essa nota ruim. Mas todo mundo tirou nota baixa. Quer dizer então que para você está tudo bem? Já que está todo mundo ali afundado, todo mundo na lama, estamos juntos na lama, está todo mundo muito bem então? É difícil assim. Então quer dizer, ter consciência da sua própria responsabilidade para suas conquistas e tudo mais é muito difícil. E aí nós vamos observar que esses espíritos ainda, nessa condição inferior, que trazem ainda essa certa maldade, da mesma forma que os espíritos chamaram a atenção, que isso também acontece entre nós, quando nós temos ali a inveja, quando vemos, por exemplo, alguém que está numa posição superior e acontece alguma coisa ruim, a gente fala, bom, aconteceu com ele também, então está tudo tranquilo. Bom dia, professor. E aí então, nessa situação, a gente acaba se conformando com a desgraça alheia, porque nós também nos encontramos nessa mesma condição de desgraça. Lembrando que a palavra desgraça significa aquele que está na ausência da graça. É aquele que se sente abandonado, se sente distante, se sente infeliz. Enquanto que a graça é essa bênção que nós podemos receber, que se reflete sobre nós nessa condição de felicidade. Se eu não sou feliz é porque eu tenho a desgraça, porque eu sou desgraçado. Então, ao entendermos o significado das palavras, nós vemos o sentido, o real sentido que ele quer traduzir para nós, que ele quer transmitir. André colocou, né, eles estão sofrendo, não sabem por quê, e querem que os outros sofram também para não ficarem sozinhos. Né? Então, isso, inclusive, num trabalho de desobsessão, conversando com o espírito ainda, nessa condição de obsessor, foi perguntado para ele, mas por que você está fazendo mal? É porque eu também sofro, eu quero que ele sofra. Mas assim, gratuitamente? Gratuitamente. O que ele fez para você? Nada. Mas já que eu estou assim, eu quero que ele também esteja. Então, quer dizer, é ainda esse sentimento de inveja, de ciúme, de egoísmo que nós ainda temos, que predomina no nosso modo de observar. Alguém, por exemplo, por quem a gente não tem uma simpatia, quando a gente vê o fracasso dele, isso traz para nós um certo prazer. Mórbido, sem dúvida, mas ainda existe. Então é por isso que nós estamos aqui observando essa realidade na relação entre espíritos inferiores e superiores. Ver a queda do outro é para nós uma satisfação. E quanto mais ele se afunda, dá a impressão de que nós sentimos um prazer maior, porque ele está pior do que eu. Vamos aqui acompanhar Miramês, que vai trazer para nós então orientações sobre isso. Orgulho ferido, ciúme, inveja, né? Tudo isso faz parte desse pacote, desse comportamento tão triste que nós ainda temos. Vamos lá. Questão então 81. Espíritos maus. Diz aqui Miramês o seguinte.
Espera aí. Vamos lá. Os espíritos maus sempre induzem os outros à maldade por desconhecerem o valor do bem. Eles estão no princípio da sua formação espiritual, e os primeiros caminhos são esses, como o da criança. Tudo de bom se encontra dormindo no centro da sua personalidade, aguardando que o tempo e o esforço próprio os despertem. São as qualidades espirituais, atributos divinos que devem vibrar sob o domínio de si mesmos como o conhecimento da verdade. Nesse tipo de alma vigora a inveja, e o invejoso desconhece o amor, o preenchimento e vive nas ilusões. Quando encarnados, esse modo de viver se evidencia. Quantos crimes se processam na Terra por inveja? O inferior procura eliminar os que estão em posição melhor que ele, pensando que com isso ele cresce e encontra sua paz. Como se engana! As suas qualidades não são conquistadas pela violência. Elas são despertadas pelo modo que Jesus ensinou, perdoando ofensas e subindo com o peso da cruz em todos os calvários que aparecem nos caminhos. Toda subida pede esforço, dores e sacrifícios incontáveis. O encarnado deve observar a sua própria vida, analisando a vida dos outros em silêncio e retirando delas as lições de que tanto precisa. A vida é cheia de valores imortais, na imortalidade de tudo que existe. É preciso computar o que faz todos os dias, não perdendo o tempo que se apresenta em seu valor. Que não se esqueça de abençoar as oportunidades e usar a oração todos os dias igualmente, porque ela lhe dará uma visão melhor, assim como despertará seus sentimentos para uma compreensão mais rica no que se refere às coisas eternas do coração. Quando encontramos espíritos cheios de maldade, reconhecemos que neles ainda vibram as paixões, que neles ainda pulsam o egoísmo e o orgulho. São cegos que ainda não descobriram a cegueira. São surdos que não verificaram ainda a sua surdez. As almas boas já aprenderam com Jesus a tolerância, virtude essa que tem a primazia de desfazer incompreensões, ainda que ela possa vibrar também na conivência. As almas elevadas são caridosas, sabendo discernir entre benevolência e desperdício. Os espíritos puros desprendem de seus corações o amor, aquele que educa e instrui, que ampara e corrige, que eleva e faz sentir ao espírito que ele deve usar suas próprias forças na superação de todas as dificuldades, porque sabe também que a misericórdia sempre chega para os de boa vontade, para os sirineus da caridade. Os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal pelo despeito e por não saberem o valor da fraternidade. É por isso que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, os cercam igualmente, induzindo-os para o bem, que sempre ganha a partida. O mal não resiste ao bem, e a verdade tem lugar destacado na eternidade. Existem muitos companheiros desanimados, mesmo dentre os espiritistas, dizendo que a Terra está piorando, em se falando na moralização das criaturas. Como se enganam esses irmãos? Quem tem olhos de ver e sentir o progresso e sua marcha, tem outra conclusão. A piora está somente nas aparências. Tudo segue para melhores dias, e o que acontece é que, em todo o fim de ciclo evolutivo, a misericórdia é mais visível. E as oportunidades para os espíritos inferiores despertarem são muitas. Assim, legiões de espíritos das trevas descem à carne, e muitos deles alcançam sinais de melhora. Os empedernidos no mal
recebem as lições e voltam para os lugares que correspondem ao seu estado íntimo. Se não souberam aceitar a misericórdia, a justiça tomará conta deles. Né? Então aqui, reforçando aqui aquilo que é o essencial, que essa nossa inferioridade, que chega para nós pelo egoísmo e pelo orgulho, faz com que nós nos tornemos cegos diante dessa realidade da vida. Mas vai chegar o momento em que, num determinado momento, nós então despertaremos. O embaixador colocou, né, o ser humano vai precisar de umas 5.000 reencarnações para serem livres e puros. Né? Bom, a distância em que nós estamos para sermos espíritos puros é uma distância tão grande que nós não conseguimos ainda compreender. Mas é aquela coisa, né? Para cada conquista, para cada conquista que nós alcançamos, cada aprendizado, cada mudança de comportamento, cada novo valor que desperta em nós, é sem dúvida nenhuma um degrau a menos que nós temos que subir. Né? Pode ser um degrau infinito, um degrau que nós não conseguimos sequer vislumbrar ali o seu final, né? Uma escada, mas certamente nesse primeiro passo nós já conseguimos. Então nós não podemos ter a pretensão de querer fazer com que as coisas se transformem de uma hora para outra. E nem imaginar que o mundo vai se transformar de uma hora para outra. Porque a única coisa o único elemento para o qual nós temos domínio é sobre nós mesmos. Então, quer dizer, façamos o nosso trabalho da melhor forma. Angelina colocou, nós precisamos entender que o pensamento é tudo. Pensar luz para os que estão no caminho negativo será trabalhar energias positivas para nós e para eles. E é interessante, né, Angelina, que a gente vê, quando nós olhamos, né, a mídia, de um modo geral, trazendo para nós o comportamento, a conduta de indivíduos que praticam crimes, que se encontram ainda presos na maldade, espíritos que se encontram ainda numa condição de sofrimento. A nossa primeira análise é fazer um julgamento, para que eles sofram o peso da justiça, sem pensarmos, né, que é isso que a gente sempre insiste nos nossos estudos, que nós devemos pensar o que eu faria e o que eu sentiria se eu fosse o espírito protetor daquele espírito. Um espírito que é um criminoso, que cometeu um crime que choca a nossa sociedade. Se eu fosse o espírito protetor dele, o mentor espiritual, qual seria o meu sentimento? Simplesmente dizer, sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Não quero mais continuar do lado dele. Quer dizer, isso mostraria simplesmente a nossa inferioridade, né? Porque aquele espírito superior continuaria perseverando, insistindo, inserindo ali os melhores valores, jogando essas pequenas sementes, que não necessariamente vão germinar de imediato, mas elas vão germinar num determinado momento e eles continuarão ali presentes regando essas sementes para que elas um dia germinem. Então, ao observarmos o papel daqueles espíritos bons, auxiliando esse espírito ainda perverso, por exemplo, nós vemos ali o grande trabalho que eles fazem, que é exatamente essa missão que foi colocado para nós numa das respostas anteriores. Vermos, por exemplo, a mãe de um espírito que foi mãe, principalmente mãe, né? Foi mãe de um indivíduo durante uma encarnação. Ela volta ao plano espiritual, levando ainda firme o espírito materno, estando ali ao lado daquele espírito o tempo todo, cuidando dele, procurando auxiliá-lo, mesmo diante das suas quedas, né? E ali a gente vê a manifestação mais pura desse amor fraternal. E aí então esses espíritos mães, espíritos pais, espíritos mentores, todos eles ali observando esses espíritos que ainda estão nessa condição inferior. Ainda estão, mas que certamente um dia se modificarão. Quer dizer, isso serve para nós como um alerta de percebermos que esses espíritos ainda inferiores procuram fazer isso pelo fato de estarem presos, por não conseguirem se libertar de si mesmos. Lembrem aquela
daquela salvação tão dita nos textos bíblicos, salvação de nós mesmos. Não salvação do inferno, mas salvação do nosso inferno íntimo. Hermes colocou, né, toda subida pede dores, né? Informa o livro, página, no capítulo, please. O que você quer? Esse texto aqui, Hermes, é o Livro dos Espíritos comentado, de Miramês. Tá? Depois eu te passo o link dessa mensagem. André colocou, eu já desisti de pensar nisso porque falta tanto que prefiro ir a passos de jabuti e sempre bem. Até porque também, Andréa, se nós queremos apenas evoluir por uma questão de evoluir, né, então, assim como foi dito, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né, um ditado, uma expressão popular, né, que inclusive foi também imortalizada, né, na voz de Evandro Mesquita. Então, assim, quer dizer, se nós quisermos evoluir pelo fato de evoluir, nós perdemos a oportunidade de crescer. Tem uma expressão também que diz assim, que muito mais valioso do que o destino é a viagem em si, de você saborear cada momento daquela viagem que você está fazendo. Porque assim, quando você chegar no destino, você vai sentir o verdadeiro prazer de toda a viagem que você fez. Então, no caso de pensarmos em evoluir, simplesmente para ganhar um status espiritual, nós perdemos a oportunidade das experiências que nós adquirimos no caminho, durante o nosso percurso. Então, ficarmos assim, quanto tempo falta? Não importa, o que importa é que a cada dia eu vou percebendo esse meu crescimento, essa minha melhora, que foi um exemplo, só para a gente poder lembrar, do livro Voltei, em que o irmão Jacó trazia, né, Frederico Figner, desencarnado, ele chegava e percebia a sua inferioridade perante aqueles espíritos, né, que eram mentores, dirigentes, orientadores de trabalho. E ele então chegou no mundo espiritual se achando importante pelo fato de ter sido espírita, ter sido dirigente, etc, etc. E aí então, quando ele chega no mundo espiritual, ele se depara com a realidade. Ele era apenas alguém, um trabalhador normal, que fazia o que qualquer um poderia fazer, entre aspas, né? Mas certamente não se compararia com a grandeza desses espíritos que eram realmente os grandes orientadores do trabalho do espiritismo aqui no nosso país. Mas ele continuou ali vivendo a vida dele. Um dia depois do outro, fazendo os seus trabalhos, cumprindo a sua obrigação, e no final, olha o spoiler, né? No final, ele próprio conquista a sua autoiluminação. Sem se dar conta, porque ele simplesmente fazia o trabalho que lhe cabia. E aí no final ele é premiado com essa conquista de perceber a sua transformação mais íntima. Então, se nós ficarmos preocupados quanto falta, por onde é o caminho, onde eu vou chegar, porque eu quero ser igual ao outro, nós perdemos a oportunidade de crescer no dia a dia, naqueles pequenos milímetros diários que nós vamos trabalhando. Então é assim que funciona. Então, quer dizer, não nos preocupemos com o destino. Simplesmente vamos aproveitando, passo a passo da nossa jornada de crescimento. Angelina colocou, aprendi a exercitar a compaixão falando para mim mesmo, né? Ele um dia foi um bebê e todos deram carinho, né? Porque tornaram-se assim. E eu acho que essa é a melhor estratégia, Angelina, de nós olharmos aquele indivíduo que se perdeu, de pensarmos, né, que aquele espírito ele se programou para reencarnar, outros espíritos estiveram do lado dele. Um dia ele foi uma criança, e sendo uma criança ele foi orientado, ele foi alimentado, ele teve ali as dificuldades, sem dúvida. E agora que ele atinge a capacidade de fazer uso da sua liberdade de escolha, ele acaba fazendo uma escolha equivocada. E ele joga tudo isso para fora. E ele vai ter que recomeçar, e recomeçar com muita dor. E esse recomeço para ele vai ser um recomeço em que vai ter pessoas do lado dele. Pessoas que realmente o amam para ajudar nessa jornada. Então, se nós olharmos o crime em si, é aquela expressão que a gente sempre lembra, né? Nós não devemos condenar o pecador, mas condenar o pecado. Ou seja, não observemos o erro, o indivíduo em si que errou, mas vamos pensar no erro que ele praticou e que certamente um dia ele vai se transformar. Pode não ser agora, e nem tem porquê,
Por que que nós temos que ser testemunhas da grande transformação do indivíduo? Quem somos nós para poder observar a vida de alguém e achar que nós temos merecimento para ver esse crescimento? O grande alvo de nós, o nosso grande alvo somos nós mesmos. Testemunhemos a nossa transformação. Testemunhemos o nosso próprio crescimento. Como me colocou, né? O pessoal fala bandido bom é bandido morto. Fico pensando nas mães e no seu desespero ouvindo isso, né? Pois é. Então, quer dizer, esse é o tipo de visão que nós temos hoje, uma visão que vai nos dando uma consciência de que todos nós somos espíritos em uma trajetória evolutiva. Aqueles que erram hoje podem ser, na verdade, o reflexo daquilo que nós somos um dia. Podem não, foram. Talvez nós não tenhamos cometido o mesmo erro que eles cometeram, mas certamente nós não passamos ilesos, não passamos imaculados por uma jornada. Nós também cometemos os nossos erros e continuamos cometendo. Só que a diferença agora é que nós temos consciência de que quando nós temos uma ação equivocada, aquele alerta da nossa consciência chama atenção. E aí nós temos oportunidade ou de corrigir ou de fazer diferente da próxima vez. André colocou, né? Sim, com certeza, né? Estou entendendo que estou errando muito, mas procurando a cada erro que consigo visualizar, reflito e me empenho em modificar, né? Com isso, estou sentindo muita dificuldade em alguns pontos, né? E não seria diferente, não teria graça se fosse fácil, né? É sempre desafiador. Embaixador colocou, né? Ladrão que rouba ladrão tem cenas de perdão, né? Pois é. Quer dizer, um erro não justifica o outro, né? Muitas vezes preparamos nossas próprias refeições, né? Quer dizer, somos nós que criamos as circunstâncias que vão ali nos dar, né, uma direção, a oportunidade de seguir para esse ou para aquele caminho. Então, tudo isso, meus amigos, aqui nós colocamos então, por que os espíritos inferiores, os espíritos maus, tendem a induzir os outros, né? Tendem a seguir os outros, pois é, mais ou menos, né? Tendem a influenciar os outros também para suas quedas. Por que isso tudo? Porque falta visão. Muitas vezes nós temos aquela ideia de que nós não temos mais conserto, de que não tem mais jeito, de que a vida é assim mesmo e ela tem que continuar. É porque falta perspectiva. E aí então, quanto mais companheiros nós temos, companheiros de infortúnios nós temos ao nosso lado, mais conformados nós ficamos. Só que hoje nós temos a oportunidade de perceber que nós estamos crescendo permanentemente. Cabe agora a nós a fazermos as escolhas mais assertivas para poder acelerar esse crescimento, mas essa aceleração é uma aceleração relativa à nossa possibilidade, à nossa condição. Quer dizer, não tenhamos pressa no sentido de querermos dar saltos maiores do que nós podemos dar, mas sejamos bem determinados para que os passos que nós dermos sejam passos efetivos. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós vimos aqui então, né, questão 281, e aqui na 282, o que é uma parada bastante oportuna para nós, Kardec pergunta como se comunicam os espíritos entre si. Ele sai um pouco agora desse lado moral e já volta para esse lado mais técnico. Como acontece a comunicação entre os espíritos? Nós vamos falar sobre fluidos, sobre pensamento, né? Então tem bastante coisa para a gente tratar a partir dessa questão 282. E ela então ficará para o nosso próximo encontro, para darmos continuidade aqui nesse nosso curso de aprendizado para o Espiritismo. A Angelina colocou, assisti ontem um documentário em que o jovem resolveu ajudar pessoas, né? Colocou uma engraxataria e dá emprego para pessoas simples, né? Ele formou uma pequena empresa. Os clientes são pessoas de todas as classes da sociedade, né? Um simples ser que fez sua parte, né? Então, é isso, né? A gente temos aquela visão, né, Angelina, sobre a corrente do bem.
né, de sempre que for possível, fazer o bem, né? Então certamente isso vai trazer para nós, né, todo o fruto que nós semeamos, todo o fruto que nós semeamos